Você já parou para observar o mundo ao seu redor? Sociedades cada vez mais aceleradas, pessoas exaustas emocionalmente, uma sensação de vazio que parece não ter fim, conflitos constantes, uma desconexão profunda com a vida, apesar de todos os avanços tecnológicos e materiais. O mal-estar interior parece crescer e se espalhar por toda parte. Depressão, ansiedade, uma reatividade emocional que explode por qualquer motivo, um sofrimento que atinge até mesmo crianças e jovens. Muitos se perguntam: o que está acontecendo com a humanidade? Por que, com tanto progresso, nos sentimos tão perdidos? A resposta pode ser mais profunda do que imaginamos. Esses fenômenos não são eventos isolados, nem simples falhas individuais. Sinais de um grande processo de transformação que estamos vivendo coletivamente, uma transição de consciência. A raiz dessa crise está na fragmentação do ser humano. Ao longo do tempo, aprendemos a separar a mente do sentir, a ação da ética, o progresso do propósito. Vivemos como se o nosso pensamento fosse uma coisa, nossas emoções outra, e nossas atitudes uma terceira, cada uma seguindo uma direção diferente. Essa separação interna nos desconectou de um eixo central, uma bússola interior que dá sentido, ordem e direção à nossa existência. Sem esse centro, nos tornamos como barcos à deriva, vulneráveis às tempestades externas e internas. Buscamos respostas do lado de fora, menos no sucesso, no consumo, na aprovação alheia menos, mas o vazio persiste, porque a fonte do sentido foi perdida dentro de nós. Essa fragmentação nos fez acreditar que somos apenas uma mente que pensa ou um corpo que age, esquecendo que somos seres integrais, onde cada parte precisa estar em harmonia com o todo. Para entender o que está acontecendo agora, precisamos dar um passo atrás e olhar para a nossa jornada. A consciência humana não é estática, ela evolui em etapas, seguindo uma ordem natural. Cada período da história desenvolveu exatamente o nível de consciência necessário para os desafios daquela época. O modelo de vida e de pensamento que hoje parece estar se esgotando foi por séculos absolutamente essencial. Foi ele que nos permitiu estruturar a razão, desenvolver a ciência, criar leis, organizar a sociedade e garantir a nossa sobrevivência coletiva. Construímos um mundo baseado na lógica, na análise e no domínio sobre a natureza. Esse modelo nos trouxe até aqui, e cada passo dessa jornada foi fundamental. Não se trata de dizer que o passado foi um erro, mas de compreender que ele cumpriu o seu papel, um papel de estruturação da mente e da vida em comunidade. As grandes crises históricas surgem exatamente neste ponto, quando a consciência começa a ultrapassar as estruturas que antes a sustentavam. É como uma semente que, ao germinar, precisa romper a casca que a protegia. A casca não era ruim, ela foi vital, mas agora, para que a vida continue a crescer, ela precisa ser rompida. A depressão, a ansiedade, a perda de sentido e até mesmo a violência que vemos hoje emergem. Porque como indivíduos e como coletividade, já não conseguimos mais viver dentro de modelos que não correspondem à nossa necessidade interior mais profunda. Uma necessidade de integração, de propósito, de conexão. A alma humana está batendo na porta de uma prisão que nós mesmos construímos, uma prisão feita de separação e de falta de sentido. O modelo antigo, focado apenas no material e no racional, já não nos alimenta. Diante de tanto sofrimento, é natural pensar em punição ou em falha. Onde foi que erramos? Mas e se olhássemos para essa dor coletiva de outra forma? E se o sofrimento atual não for um castigo, mas um sinal de ajuste, como a febre, que não é a doença, mas um sinal de que o corpo está lutando para recuperar o equilíbrio. A dor que sentimos, individual e coletivamente, está nos indicando que algo precisa ser realinhado. Um realinhamento entre o nosso modo de viver, de pensar e de sentir e as leis mais profundas que sustentam a vida e o universo. O sofrimento é um mestre severo, mas justo. Ele nos obriga a parar, a olhar para dentro e a questionar as bases sobre as quais construímos nossa existência. Ele está nos dizendo, em alto e bom som, que
O caminho da fragmentação chegou ao seu limite. É um chamado para despertar. Este é o momento que estamos vivendo, um período de transição para uma nova consciência, uma consciência que não nega a razão, a ciência ou a organização que construímos, mas que as integra a algo maior. Essa nova consciência exige a união entre a razão e a emoção, entre a ação e a ética, entre a responsabilidade individual e a consciência de que somos parte de um todo. Não se trata de destruir o que foi feito, mas de ampliar, integrar e reorganizar tudo a partir de um novo centro. É como passar de uma visão em preto e branco para uma visão colorida. As formas continuam lá, mas agora elas ganham uma nova profundidade e uma nova vida. Um novo significado. Estamos sendo convidados a ver o mundo e a nós mesmos com outros olhos. Olhos que enxergam a unidade por trás da aparente separação. E onde começa essa gigantesca transformação? Ela não começa nos governos, nas instituições ou em grandes movimentos externos. Ela começa no único lugar sobre o qual temos verdadeiro poder, dentro do Nazul. Ajuste necessário é individual, íntimo e profundo. Começa com a integração do nosso mundo interior, aprendendo a ouvir nossas emoções tanto quanto nossos pensamentos. Continua com o alinhamento entre o que pensamos, o que sentimos e o que fazemos, para que nossa vida se torne uma expressão coerente do nosso ser. Exige que assumamos a responsabilidade pelas nossas escolhas, pelo nosso estado interno e pelo impacto que causamos no mundo. E, finalmente, nos chama a uma reconexão. Reconexão com a vida que pulsa em nós, com o outro que está à nossa frente e com o todo do qual somos uma parte inseparável. A transformação do mundo exterior não é a causa, mas a consequência natural desse ajuste interno, multiplicado por milhões de pessoas. O mundo de amanhã, aquele que nossos filhos e netos herdarão, será um reflexo direto do nível de consciência que nós, hoje, conseguirmos sustentar à medida que o ser humano se reorganizar internamente. A educação, as relações, a ciência, a tecnologia e a forma como organizamos a sociedade mudarão naturalmente. Uma educação que ensine a sentir tanto quanto a pensar. Relações baseadas na empatia e na cooperação, e não na competição. Uma ciência que investigue o sentido da vida com o mesmo rigor com que investiga a matéria. Uma tecnologia a serviço do bem-estar do to-dos e não do lucro de poucos. Não estamos falando de uma utopia distante, mas de uma possibilidade real, construída passo a passo, a partir da transformação de cada um de nós. Estamos no meio do parto de um novo mundo e cada um de nós é parteiro desse nascimento. Portanto, a crise que vivemos não é um sinal do fim, mas um momento de passagem. É a dor de um crescimento necessário, a escuridão que precede o amanhecer de uma nova consciência. Esta visão, que nos convida a olhar para além do caos aparente, não é uma invenção moderna. Ela está fundamentada em um corpo de conhecimento tradicional, profundo, que há milênios estuda a evolução da consciência humana e sua relação com as leis universais da vida, um conhecimento conhecido como eubiose. Ele nos oferece um mapa para navegar esta transição, mostrando que há uma ordem, um propósito e uma direção em tudo o que está acontecendo. Não estamos perdidos. Estamos a caminho de casa, a caminho de nós mesmos. A jornada é profunda, o desafio é grande, mas a promessa é a de uma humanidade mais integrada, mais consciente e, finalmente, mais humana. Obrigado por assistir. Se esta reflexão fez sentido para você, compartilhe este vídeo e se inscreva no canal para continuarmos essa jornada de descoberta juntos.